Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre um tema polêmico, difícil, sensível, mas que eu decidi compartilhar com vocês, que é sobre a solteirice. Eu hesitei muito antes de gravar esse vídeo, porque eu não sou nenhuma expert no tema, quer dizer, depende, em aceitar, em trabalhar e viver bem com o tema, isso ainda não. Mas eu tenho passado, né, por um processo com o Senhor, assim, e aí eu decidi compartilhar um pouco do que tem mudado na minha cabeça com muita dificuldade, tá? Não é fácil, não é fácil mesmo, mas tem mudado aos poucos, né? E o que eu vou compartilhar aqui não é sobre como eu vivo, mas é sobre como eu quero viver, né? Sobre como eu quero viver com o Senhor, sobre quem eu quero ser nesse tema específico na minha vida. E eu creio que com a graça de Cristo, no processo que Ele faz em cada um de nós de nos transformar, eu sei que Ele pode, né? Me tornar essa pessoa, assim. Eu ainda não vivo 100%, mas eu creio que Cristo pode fazer isso em mim, né? Eu sei que o sacrifício dele na cruz, ele pode redimir e restaurar todas as áreas de quem eu sou. Então eu creio que nisso também é algo que eu vou conseguir caminhar com muita mais leveza e entendimento com o Senhor, né? E estou aí dando os primeiros passos. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu tenho 26 anos e eu nunca tive um relacionamento. Nunca, nunca namorei, nem nada. Não vou falar que eu tenho 26 anos de solteira, né? Porque não é assim que a gente conta. Mas a partir dos 15, mais ou menos, eu acho que já daria pra contar. Então, tenho aí 11 anos, né? De viver realmente nesse mesmo estado padrão, assim, de estar solteira. E eu acho que nunca teve nenhum momento, assim, na minha vida em que eu não quisesse estar em um relacionamento. Teve momentos onde eu falava que eu não queria estar em um relacionamento, que é muito diferente. Especialmente na adolescência, né? Que eu ficava assim, sou uma mulher empoderada, minha carreira, não quero casar, gente. A gente fala tanta besteira quando a gente é adolescente, meu Deus. E mesmo falando isso naquela época, aquela não era a verdade do meu coração, né? Eu ainda assim queria estar em um relacionamento, mas eu tinha tanto medo de ninguém nunca me amar, de ninguém nunca me ver, que eu falava, eu vou colocar uma armadura. E aí se eu falar que eu não quero, se eu não tiver, não vai doer. A lógica de centavos. E basicamente, assim, durante todo esse processo, né, que eu sempre estive solteira, eu sempre lidei muito com a insegurança. Três coisas: insegurança, comparação, e inferioridade. E por que eu acho interessante falar sobre isso? Porque no meu último vídeo eu contei um pouco do meu testemunho, né? Muito das minhas batalhas com o Senhor tem a ver com isso, com a insegurança, com a inferioridade, com lutar contra isso, né? E a área amorosa, relacional, autoestima, sempre foi uma das mais pesadas, assim, sempre foi uma das que eu mais sofri com isso, assim. Então, durante toda a minha adolescência, a gente era horrível, porque eu via as minhas amigas namorando, eu via meninas que eu conhecia, e eu me sentia que a cada pessoa que eu conhecia que entrava em um relacionamento, eu só diminuía, sabe? E o meu tamanho ia diminuindo. E aquilo gerava uma insegurança tão grande em mim que eu ficava assim, meu Deus, o que que todo mundo tem que eu não tenho, né? E aquilo ia gerando esse ciclo muito nocivo mesmo pra mim, pra minha autoestima, pra forma que eu me via. Mas era adolescência, né? Então faz um pouco de parte também desse processo. Acontece, gente, que tem um período pós-adolescência, que é onde toda a insegurança, todos os medos, tudo isso fica muito mais à flor da pele, que é a vida adulta, né? Então, na minha adolescência, eu ficava assim, tudo bem, não ter vivido nada agora. Mas, tipo assim, quando eu tiver 20 anos, né, eu vou ser velha. Claro que quando a gente é velha, essas coisas acontecem. E aí, gente, eu fiz 20 anos. E aí eu fiz 21. E aí eu fiz 22, 23, 24, 25, vou fazer 26 agora, né? E eu sentia, no começo dos meus 20 anos, então isso talvez seja bem específico, né, para meninas que estão saindo ali da adolescência, nunca tiveram um relacionamento, e aí estão entrando nessa fase muito angustiante, porque é uma coisa que parece que ela faz parte da vida adulta. Se você não vive isso, você é menos adulta, tá te faltando uma parte. Eu sempre senti isso, que por não viver um relacionamento, era como se eu não fosse uma mulher completa. Basicamente, nesse período, a minha vida virou um pouco uma contagem pessimista, um pouco pesada mesmo, como se fosse um humor negro, sabe? De mim mesmo, de Sara para Sara.
de passar, 22 anos, olha aí, ó, a pessoa não deu certo, a pessoa não arrumou ninguém. 23, tá, vamos ver até quando essa contagem segue. E ficava esse negativismo e esse fardo sobre os meus ombros, que parecia que a cada ano eu tinha fracassado mais uma vez. A cada ano eu tinha falhado mais uma vez, de não conseguir encontrar alguém que me amasse, de não conseguir ser considerada amável, né, para estar em um relacionamento e estar falhando em crescer, em ser adulta, em ser humana, mas principalmente estar falhando comigo mesma, né, estar falhando com a Sara adolescente, que era tão romântica, né, que acreditava tanto que viveria essas coisas, e a cada ano eu estava falhando com cada uma desses aspectos, né? E eram muitos fracassos para se carregar nos ombros, assim. Então eu sofri muito, 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 muito nos últimos anos com isso, exatamente porque é aquele período onde nosso corpo começa a mudar, onde a gente vê pessoas que a gente conhece, que são até mães, cara, que estudaram com a gente, que estão no processo da maternidade, e você se sente ali preso no tempo, agarrado para trás e com vários fracassos colocados, sobrepostos sobre as suas costas. Então essa era basicamente a minha vida, né? Eu não gostava de falar sobre o assunto, eu não gostava de falar sobre relacionamento. Se eu pegasse pra falar com minha mãe, eu começava a chorar. E basicamente, gente, é por isso que eu falo que eu sou uma pessoa muito recente para gravar esse vídeo. Mas tudo bem, estamos caminhando. De todos esses anos que eu tenho vivido solteira mesmo, desde sempre, faz um ano, mais ou menos, um ano, desde que isso começou a deixar de ser um fardo para mim, no sentido de que eu senti que eu bati numa parede com o Senhor, e eu senti que se eu vivesse o resto da minha vida chorando por causa disso, eu não ia crescer em nada, eu não ia entender nem mesmo o que o Senhor queria para mim nisso, né? E isso me gerou um pouco assim essa força que me faltava tanto de conseguir sair desse lugar, né? Porque eu não queria. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo, né, de uma moça que ela tinha mais de 30 anos, assim, nunca tinha namorado, nunca tinha beijado, nem nada. Aqueles testemunhos, gente, que a gente ama ver, que a gente ama ver, entendeu? E aí eu lembro que no voto de casamento dela, né, gente, ela chorava, no sentido, tipo assim, eu pensei que isso nunca iria acontecer, que eu nunca seria amada, não sei o quê. E aquilo me deu uma certa autorreflexão, porque eu falei, poxa, eu não quero chegar no meu casamento com esse coração, sabe? Eu não quero que isso ocupe um lugar tão grande dentro do meu peito, que isso se torne o lugar inalcançável, o destino que eu imaginava que eu nunca seria digna de chegar pra lá. Porque se eu tratar o amor, se eu tratar o meu desejo por um relacionamento dessa forma, isso me consome por inteiro. E isso se torna um ídolo mesmo na minha vida, né? E eu lembro, inclusive, gente, que é uns 3 anos atrás, enfim, eu ficava nessa reflexão que eu falava que um relacionamento era como estar em um relacionamento, né? Era como o nascer do sol, e como se a minha vida toda eu estivesse caminhando numa eterna meia-noite. E eu ficava ali caminhando, 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 e o sol nunca nascia. E eu estava ali esperando finalmente para que o sol nascesse, né? E assim, super poético, mas super idólatra também, assim. Eu fui perceber isso depois, uma amiga minha comentou, eu fui comentar com ela, né? E ela falou isso comigo, e eu fui pensando, eu falei, poxa, como as coisas estão erradas no meu coração. Tipo assim, eu tenho 26 anos e eu nunca tive um relacionamento. Talvez o problema de fato esteja em mim, não em relação a ter um relacionamento, não ter um relacionamento, mas em relação a o quanto que isso tá consumindo o meu coração, destruindo quem eu sou por dentro e até distorcendo um anseio que é bom e válido e verdadeiro, né? E eu cheguei nesse lugar que eu falei assim, cara, eu não quero que essa seja a minha identidade, eu não quero que a solteira amargurada seja a minha identidade, porque de fato eu estou ficando mais velha, né? Vou fazer 26 anos agora em março. Então eu não quero ter meus 30 anos como se ele fosse só mais uma prova do meu fracasso, né? E para isso acontecer, alguma coisa tem que mudar dentro de mim. E aí, ano passado, como eu falei, faz um ano, gente, eu sou muito novinha nesse processo de estar plena com o Senhor, né? E sangue de Jesus, só caminhou uns 20%. Mas ano passado, então, eu tive esses dois momentos, né? E aí eu queria ler com vocês, eu tô com o meu caderninho de reflexões do ano passado. Foi uma bênção, gente. Meu relacionamento com o Senhor ano passado deu tantos frutos. E aí, basicamente, vou ler dois negócios com vocês. Que é uma oração que eu fiz, né? Eu ia fazer, tava prestes a fazer 25 anos, e aí tava
crise e tudo. E aí, olha só. Então, esse foi o começo do meu raciocínio, presta atenção. Antes, o não saber se eu vou casar, quando eu vou casar, costumava tirar o melhor de mim. Minha pureza, minha expectativa alegre, minha esperança. Minha oração é que agora, nos plenos 25 anos, 26, para a Sara atual, o não saber produza o melhor em mim. A alegria de encontrar aquele que é maior que todos os meus sonhos juntos. A rendição perante a sua terrível e cósmica soberania. E o aceitar com a paz que excede todo o entendimento os seus mistérios. Amar os seus mistérios, porque eu aprendi a amar o seu coração. Saber que a minha descendência e a minha carne repousam seguras nele, hoje e para sempre. Então, gente, eu cheguei nesse lugar onde eu questionava o Senhor, onde eu ia dormir chorando, onde essa era a minha maior dor e era o meu pôr do sol, meu nascer do sol, que nunca chegava. Até que um momento eu fui confrontada de forma muito grande, assim, com uma escolha que eu fiz há anos atrás na minha vida, né? Que eu já tinha feito mais ou menos quando eu cresci na igreja e conhecia um pouco do Senhor, queria muito viver, né, um relacionamento com Ele, mas especialmente que eu fiz com 18 anos, quando eu fui pré-TED, que foi escolher o Senhor, que foi escolher Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e me submeter à vontade dEle em mim, submeter aos sims e aos nãos, aquilo que Ele quisesse me dar e aquilo que Ele não quisesse me dar. Eu falei isso com a minha própria boca, eu escolhi, eu disse, eu determinei que Ele era maior para mim do que as minhas vontades e do que os meus desejos. E aí, então, eu me vi nessa crise eterna de não entender o porquê as coisas não acontecem e de ter raiva do Senhor e de ter confusão, de achar... Eu pensava, gente, por muitos anos da minha vida eu tinha essa imagem muito vívida, que Deus, ele era tipo um carinha lá no escritório, e aí os pedidos das pessoas que queriam casar estavam ali em cima da mesinha dele, entendeu? E aí ele pegava cada pedido, realizava, e aí o meu pedido tinha caído atrás da mesa. E ele tinha esquecido lá, nunca tinha arredado a mesa para ver se meu pedido estava caído lá. Mas é porque eu tinha uma visão muito errônea do Senhor em relação até mesmo à minha área emocional, né? Eu via como se ele estivesse fazendo uma injustiça comigo, em vez de vê-lo como Senhor e soberano sobre toda a minha existência, do meu dia do nascimento até o dia da minha morte, soberano sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu não tenho, né? E aceitar isso é muito desafiador, mas o que me encorajou muito foi essa escolha que eu fiz pelo Senhor. Eu escolhi, então não cabe mais a mim questionar e espernear como uma criança pequena, quando na verdade Ele tem me chamado para uma vida de maturidade, sabe? Teve um outro texto meu sobre isso também, que eu escrevi ano passado, no dia 11 de julho, então antes do Dia dos Namorados, né? E basicamente, assim, ele é um texto bem grande, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só umas partezinhas, tá? Senhor Jesus, justo dono e proprietário do meu coração, eu concordo, por meio dessa carta, eu escrevi uma carta, em entregar as minhas armas. Eu não quero nada que não seja trazido por suas preciosas mãos até mim, e por isso eu renuncio o meu direito à guerra, porque eu sentia que viver a minha solteirice era uma guerra constante com o Senhor, onde eu sempre estava lutando, tentando convencer Ele, e meu corpo estava ficando cansado. O Senhor me chama para uma batalha real e muito mais importante do que ficar lutando em vão contra a muralha impenetrável que é a sua vontade. Sei que conheces e consideras cada uma das minhas necessidades. Ai, gente, eu precisava ler isso. E confio na promessa de que vai cuidar de mim. Não estou desistindo, estou me rendendo. Sei que a tua vontade é soberana sobre a minha vida e não vou mais inutilmente tentar forçá-la ao meu bem-querer. Sei que tens mais alegria e vida e propósito do que eu poderia conceber, e sei que meu coração é radiante contigo. E sei, como está na palavra, que os teus propósitos são mais altos que os meus. Você me convida para uma vida abundante. Eu não vou mais rejeitar esse convite, por ele não ter vindo da forma que eu gostaria. Sei que eu tenho valor supremo em ti, que fui dignificada e tornada pura pelo teu olhar. Portanto, não mereço menos do que um homem que reconheça isso prontamente. Por isso, declaro por meio dessa carta a minha decisão. Eu não quero querer um casamento, se isso não for o que o Senhor quer para mim.
Quero desejar apenas o teu querer. Redime e alinhe os meus desejos aos seus. Obrigada por cuidar de mim e ser totalmente digno da minha confiança. Sou soldada, não mais em guerra. Sarguzé. E, gente, isso foi tão real pra mim. E, como eu falei, é um processo, né? Mas é esse lugar de entender que basta eu deixar eu continuar me diminuindo e continuar me tornando amarga e amargurada contra o Senhor, contra as pessoas e realmente diminuindo o meu valor, diminuindo quem Deus me chamou para ser, porque aprove a Ele não me dar aquilo que eu queria no momento que eu queria. Eu sei porque Ele não tá me dando? Não sei. Eu sei porque Ele não permitiu que até esse momento da minha vida isso fosse algo que fosse a minha realidade? Não sei. Eu sei porque o Senhor tem me mantido, né, solteira por tantos anos. E sabe Ele lá até quando? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Ele é digno da minha confiança. E se me preocupar com isso tem roubado a minha vida, sabe? Tem roubado a minha vida presente com o Senhor, tem roubado o dia a dia, tem roubado meu relacionamento com as pessoas, porque eu começo a me comparar com as mulheres que eu conheço e que têm relacionamentos. Se querer tanto isso tem me roubado de mim, então não é um desejo que vale a pena permanecer nesse lugar no meu coração, né? E eu sinto que é um pouco esse lugar, assim, que eu quero entrar. E é muito desafiador, gente, é muito desafiador, mas é entender que o Senhor vale a pena, sabe? Que a gente não vai fingir aceitar a solteirice para que o Senhor veja e fale, nossa, olha como ela tá comportando, tá super em paz, então deixa eu mandar o marido. Quando na verdade a gente nem aceitou de verdade, a gente só tava tentando fingir, entendeu? Para convencer o Senhor. Porque, então quer que eu aprenda? Então olha aqui, ó, tô tentando. Mas na verdade o nosso coração permanecia no mesmo lugar, né? E é uma coisa que eu vejo muito, gente, muito, e principalmente mulheres solteiras mais velhas, né? E é um discurso que eu não concordo mais com ele, que é aquela ideia de não, nós vamos orar e nós vamos batalhar isso no mundo espiritual, porque o Senhor não colocaria no seu coração um desejo que ele não quisesse realizar, e ele tem a obrigação, não sei o quê. Primeira coisa, não. Amar ao Senhor de verdade e entregar a nossa vida para Ele vai exigir de nós os maiores sacrifícios, que vai doer o nosso peito mesmo, que você vai sacrificar não esperando que o Senhor dê de volta, mas que você vai entender que Ele é soberano sobre a sua vida e que a bondade dele abrange tudo o que você é e que você gostaria de ser e que você gostaria de ter. Então, até aquilo que ele não te dá é amor do Senhor de alguma forma que talvez você não queria compreender. E que não, o seu coração ele não é confiável e que cabe ao Senhor cumprir os propósitos que ele quer com a sua vida, né? E a partir do momento que você entende isso, eu sinto que é realmente deixar, parar de guerrear com o Senhor, sabe? É baixar as armas, é entender que o Senhor é essa tempestade intransponível e eu não vou mais lutar contra ela, porque pelo contrário, eu quero que ela envolva toda a minha vida, que ela me leve para onde ela quiser me levar e que mesmo se ela não me der aquilo que eu mais desejo de todo o coração, ela vai preencher o meu coração de tal forma que eu vou ser infinitamente mais preenchida com a ausência daquilo que eu queria do que ter aquilo que eu queria de forma corrompida. É realmente assim, escolher esse pensamento, sabe? Escolher essa mudança mental mesmo com o Senhor, eu penso que, primeiro, é um sacrifício, porque se você é igual eu e você viveu até hoje se menosprezando, se diminuindo, meio que se alimentando da autocomiseração, de nunca ter um relacionamento, e aí ano após ano, o não ter um relacionamento só alimentava ainda mais aquele ídolo do fracasso dentro de você, o que acaba sendo uma coisa confortável, tá? Você fala, eu sabia que eu não ia casar, eu sabia que eu não ia dar em nada, eu sabia, eu tô falando isso desde sempre, né? Que ninguém nunca ia me amar. Dói você sair desse lugar. Isso é um sacrifício, inclusive. Mas uma das coisas que tem me pegado muito, assim, é desejar as coisas pelo motivo certo, sabe? E não desejar um relacionamento ou uma família porque você quer ser amada, porque você quer se sentir preenchida, porque você quer encontrar um significado maior na sua existência naquilo. É desejar uma família porque você crê que o Senhor tem um propósito para famílias aqui na terra e que através da sua descendência, os seus sacrifícios e as suas dores, eles podem se tornar um testemunho que os seus filhos vão levar para os filhos dele. E a sua descendência vai ser um processo gradual de restauração e cura do Senhor, geração após geração.
Então, uma das coisas que realmente tem me motivado nisso é de abraçar a minha solteirice por amor aos meus filhos. Eu não quero que eles tenham uma mãe idólatra, eu não quero desejar o casamento ou a família com o meu coração totalmente corrompido no lugar errado, porque eu não desejo que a minha descendência repita os mesmos padrões que eu. Então, se eu desejo ter uma família de fato, se esse é um sonho, um desejo do meu coração, para a honra e glória do Senhor, para o testemunho da sua bondade, do seu reino aqui na terra, eu preciso mudar hoje o meu comportamento, o meu coração, os meus ídolos, especialmente aqueles que dizem respeito ao querer uma família e ao querer um relacionamento. Se eu não mudar, eu vou estar falhando no propósito que o Senhor tem com as famílias, que é que não que meus filhos repitam os meus erros e as minhas falhas, mas que pelo contrário, que a minha dor seja a cura deles e que através do meu sacrifício perante o Senhor, o legado que eu deixo para eles seja diferente, né? Então, pode parecer um pouco contraditório, mas para mim faz total sentido. Porque é uma coisa que alinha o nosso coração com o porquê a gente quer algo. Se o Senhor quer fazer a sua obra em mim, se Ele quer me transformar por completo, e isso pode ecoar na minha descendência, então hoje abraçar a minha solteirice de todo o coração, não mais lutar contra ela, não mais lutar contra o Senhor, abaixar as minhas armas, é de alguma forma, em fé, fazer isso por amor aos meus filhos. E, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que faça sentido. Como eu falei, eu não tenho nem tanto para falar, porque eu estou nesse processo com o Senhor e é um processo constante. Eu não acredito que é um processo rápido, então é importante a gente entender isso. A gente entra nesse processo não querendo que ele já se resolva amanhã, mas se submetendo ao Senhor e falando: Senhor, me leve até o mais fundo que o Senhor quiser levar. Que se isso aqui for só a superfície, que o Senhor continue escavando o meu coração e eu me submeto por todo o processo. Mas eu creio, como eu falei, que o Senhor tem um propósito com famílias e que o Senhor ama cada um de nós e o amor dele vale mais do que os nossos próprios desejos, que muitas vezes estão corrompidos. Então, que a gente aprenda a amar o Senhor e receber o amor dele, e deixar que o amor dele cure as nossas inseguranças, que a gente seja as pessoas solteiras mais amadas desse mundo, porque o Senhor nos amou e Ele nos convidou para caminhar na solteirice com Ele por amor, porque Ele tem algo, Ele tem coisas para trabalhar no nosso coração. E como eu falei, é mais fácil falar do que viver, mas se é isso que o Senhor tem, gente, não vamos lutar contra a tempestade, Ele é infinitamente maior que nós, Ele é poderoso, Ele é soberano sobre tudo. Ele é essa tempestade cósmica que vai nos tomar por inteiro e que a gente não pode lutar contra ela. E eu não quero lutar contra o Senhor, não mesmo. Então, fica aí essa reflexão. Queria deixar uma indicação para vocês, inclusive, de um vídeo, um podcast que me abençoou muito recentemente sobre o assunto, que é sobre uma líder lá da Inglaterra, que ela tá solteira há 41 anos, né? Ela nunca teve um relacionamento nem nada. E, gente, ela é uma das pessoas mais... ver ela falando foi tão lindo, porque ela é uma das pessoas mais confiantes, preenchidas e, sabe, que brilham realmente a luz de Jesus que eu já vi. Então, que esse seja o nosso alvo também, sabe? Que a solteirice não desenvolva o pior em nós. Pelo contrário, que ela desenvolva o melhor em nome de Jesus. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.